Olá, boa noite. Hoje vamos falar de férias, do relacionamento pais-filhos durante esse período. Vamos abordar também os perigos que espreitam as crianças e os adolescentes durante as férias. Abordaremos igualmente a questão de pais serem excessivamente permissivos versus pais excessivamente protetores. O nosso convidado é o psicólogo Jacob Vicente, que também é diretor do Centro de Atendimento Psicológico. Boa noite. Boa noite. Começamos por agradecer por ter aceito o nosso convite, apesar de estar à frente do Centro de Atendimento Psicológico. Sei que tem muitas tarefas. Muito obrigada mesmo. Agradecemos. Então, férias pode significar um fator de frustração entre pais e filhos. A frustração pode vir tanto dos pais como dos filhos, porque nem sempre os pais conseguem satisfazer as exigências dos filhos. Como é que tece considerações a esse respeito? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. O Centro de Atendimento Psicológico agradece esta oportunidade para falarmos um bocadinho sobre as férias, que é uma coisa boa, né? Todos os estudantes esperam por férias, gozarem férias. E os pais também querem isto, esperam durante o ano. Eu penso que o calendário do país tem que ser ajustado. Como, por exemplo, agora na Europa, todas as instituições públicas e privadas estão praticamente paradas, porque é férias. São férias e temos um mês para que a família e as crianças, as famílias possam estar juntos e desfrutarem pelo menos desta época de férias. Em Cabo Verde ainda não temos esta agenda ajustada, então não permite que os pais de facto estejam a acompanhar os filhos como desejassem, e isto sim traz alguma frustração da parte dos pais e da parte dos filhos também. Sim. E como remediar a situação quando as férias dos filhos não coincidem com as dos pais? O que não tem remédio, remediado está. Os pais têm que conversar com os filhos em casa, mostrar, apresentar a realidade da vida que eles têm e mostrar porque que têm que sair para trabalhar. Agora, os pais têm que fazer algum sacrifício, algum esforço para o tempo que dedicavam a lazer, passem a dedicar aos filhos, juntos, fazerem programas juntos. Se calhar é isto que tem que acontecer, mas olha, o trabalho faz parte da realidade familiar e os filhos têm que estar conscientes disto. E quando os filhos exigem demais, exigem, por exemplo, viagens e outras coisas que os pais não podem pagar? Esta é uma realidade, infelizmente, que nós temos, porque também muitos pais escondem a realidade familiar dos filhos. Eu não posso dar aos meus filhos aquilo que eu não tenho. E os meus filhos têm que saber que o pai não tem possibilidade para dar umas férias, ou as férias que eles estão a sonhar, se calhar. Vamos fazer e vamos ter as férias que a família, que eu posso pagar e que a família pode também ter. E é dentro desta finança familiar que todos devem conhecer, que nós vamos lidar com a situação de férias. Não devemos transformar a questão férias, que é algo tão bom, em algo em que os pais começam a desenvolver algum tipo de frustração, ansiedade, frustrar a expectativa das crianças por causa de promessas que já sabiam de antemão que não tinham como cumprir. Por exemplo, prometem viagens e depois não têm como cumprir. Sim, faz o estudo, dispensa, tem esta nota que eu vou te dar isto, eu vou te dar... Não é necessário. As crianças são bastante inteligentes e conseguem compreender muito bem qual é a realidade familiar. Então, uma das propostas que nós fazemos é a conversa, fomentar a conversa interna dentro da família, explicar aos filhos, olha, o teu pai trabalha nisto, o nosso salário é isto, a nossa vida é esta, então nós temos esta possibilidade. Né? Nem todas as crianças têm que ter bicicleta, nem todas as famílias têm que ter um carro, nem todas as famílias têm que ter a casa própria. O ideal é que fosse assim, mas não é.
e o pai é nós somos uma das famílias que não temos isto e mais isto. Pronto. Portanto, o importante é ter momentos memoráveis durante as férias, proporcionar memórias afetivas entre pais e filhos para a posteridade, não é? Sim, olha, as crianças vão guardar na idade adulta, o que vai ficar são os bons momentos. E os bons momentos não estão nas coisas caras. As viagens, se calhar, de avião ou de barco, se calhar, nem vão prestar muita atenção. As crianças querem ter um momento de qualidade, tempo de qualidade com os filhos. Porque hoje os pais estão a passar tempo com os filhos que não são tempos de qualidade. Hoje estamos a falar da nova forma de alienação parental, né? Como em assim? que eu estou em casa com os meus filhos, mas cada um está com um telemóvel, com um tablet, com televisão, com isto ou aquele outro. Estamos todos juntos, estamos dentro de casa, mas não temos um tempo de qualidade porque cada um está fazendo algo que lhe apetece naquele momento. Então não tem momentos familiares. Então isto é que temos que proporcionar neste momento, momentos de família, momentos em que as crianças vão dormir tendencialmente mais tarde, ter jogos em casa, ler livros, trocar ideias, conhecer os projetos das crianças, os sonhos, etc. E há casos, por exemplo, em que mesmo tendo recursos para proporcionar bons momentos aos filhos, os pais estão sempre indisponíveis. Sim, olha, nesta situação de recursos, eu cresci numa família com muitos filhos, primos, etc. E nunca tivemos recursos e fomos sempre bastante felizes, bastante mesmo. E sem recurso. O recurso do pai e da mãe é o afeto, é o amor, é o carinho, é o cuidar, é estar na vida dos filhos, é ouvir as preocupações dos filhos, é ouvir a história que o filho tem para contar. É isto que é o tempo de qualidade. Nós não temos que inventar agora, tenho que comprar isto para dar ao meu filho, porque o filho do fulano e tal, o colega também tem, né? O Jean Piaget já dizia que uma das qualidades, uma das características das crianças é a chantagem, né? E os pais não podem estar nunca na posição de refém das vontades e desejos dos filhos, porque quem impõe o limite, quem educa, são os pais, né? O Aristóteles já dizia que a educação é a imposição do limite. Então, quando há limite, quando as crianças já sabem até onde que podem ir e os pais observam e certificam-se deste limite, então sim, vai haver uma comunicação bastante fluida dentro destes limites. Mas a partir do momento que eu percebo os meus filhos como meus amigos, ou eu me posicionar como os melhores amigos dos meus filhos, e as amizades propõem que tenhamos relações de igualdade, então o limite desaparece. Por isso é que há um sentimento de frustração de facto dos pais, porque há muitas expectativas que são criadas neste relacionamento que não deveria existir. Os pais têm que estar bastante atentos de que tipos de filhos, quem são os meus filhos hoje, como é que eu estou a educar os meus filhos e não estar apenas presente dentro de casa com os meus filhos. Mas antes os tempos eram outros. Falou há instantes da questão do telemóvel. Há famílias que estão em casa, mas cada um está no seu quarto com o seu telemóvel. Este déficit de diálogo, até que ponto prejudica? Não, é o ponto fulcral. A alienação, a nova forma de alienação parental, que é o meu filho está a chorar, eu dou um telemóvel para ele. Ele cala e eu continuo a trabalhar em casa, ou continuo a ler, ou continuo a assistir um programa de televisão que eu estou assistindo.
eu não consigo sacrificar o meu prazer que eu tenho naquele momento dentro de casa para dedicar um tempo de qualidade com o meu filho. Eu prefiro distraí-lo com algo que de imediato é remédio santo. Dar um telemóvel, dar um tablet para o filho calar-se. Então, esta alienação parental, a opção por fazer aquilo que me dá prazer e deixar o meu filho fazer aquilo que ele quiser dentro de casa, esta falta de comunicação, depois nós estamos a ver adolescentes e jovens completamente frustrados, com muita pouca competência emocional, com muita pouca competência social. E estamos a ter uma geração com muitas perguntas sem respostas. E por isso que hoje fala-se da necessidade, se calhar, não só de educar os filhos, mas também de reeducar os pais. Portanto, hoje em dia pode-se dizer que praticamente o telemóvel serve como babá das crianças, pela situação que expôs. Olha, nós temos que dizer que os TICs, as tecnologias, é uma coisa bastante boa. Telemóvel, internet, rede social, etc. Só que temos que conseguir colocá-lo no seu lugar, servir das comunicações, servir das tecnologias e não ser refém das tecnologias. Isto é uma relação completamente diferente. Então, sim, eu quero que os meus filhos tenham uso, tenham acesso à tecnologia, mas a que nível, a que custo? Então, esta imposição de limites é importante, mas quando eu digo ao meu filho, fique quieto, vamos ver o telejornal, eu mesmo como pai, eu estou digitando, estou sempre a pegar o meu telemóvel a ver se entrou mensagem, isso aqui. Então, o meu filho está observando aquilo, o meu comportamento, e ele vai repetir este comportamento, ele vai repetindo, e isto torna-se o habitual no nosso relacionamento. E a ética faz-se pelo hábito, e o hábito nasce pela repetição comportamental. Usar telemóveis à mesa também. Normalmente o momento das refeições devia servir para diálogo, para troca de ideias, mas muitas vezes leva-se o telemóvel. O tempo de qualidade significa estarmos dentro de casa, estamos a conversar, estamos a partilhar o nosso tempo um com o outro, né? Estamos a jogar, estamos a fazer coisas em conjunto. E de certeza absoluta, um dos lugares onde o telemóvel não faz falta é no jantar, ou almoço, ou pequeno almoço. De certeza absoluta, não faz falta nenhum. Então eu tenho que saber para que eu uso o telemóvel. Para quê? Para que o meu filho leva o telemóvel para a mesa? E o pai não deve levar também? Não, ou a mãe? Ninguém deve levar. Se for, o problema é que o comportamento não é analisado do ponto de vista... nós não pensamos o porquê o comportamento torna-se automático. Eu vou para a mesa com o telemóvel porque pode entrar uma mensagem. Mas que tipo de mensagem que eu posso receber à hora do almoço que é mais importante de estar a dar atenção à minha família naquele momento? O que é mais importante? A hora do almoço de dar atenção aos meus filhos e à minha esposa, a hora do almoço. Então, este tipo de raciocínio nós não desenvolvemos. Por quê? Porque atrás nós não colocamos limites. E como nós não temos limites, vamos nos relacionando no piloto automático. E este piloto automático é que faz com que, dentro da mesma casa, tenhamos um conjunto de comportamentos diversificados, mas também inconsciente. Tudo aquilo que não tiver a nível consciente passa. E quais são os perigos do uso excessivo dos telemóveis e outros aparelhos eletrónicos? Durante as férias, normalmente tem-se mais tempo livre.
tende-se a usar o telemóvel de forma excessiva e não vigiada. Crianças, adolescentes. Quais são os perigos? A dependência. Porque, desculpe, normalmente os pais dizem: o meu filho está dentro de casa, está com o telemóvel, está seguro. Não está na rua a fazer traquinices. E não é bem assim. Não é bem assim. A dependência da tela, entendendo a tela como tudo aquilo onde temos acesso às redes, é classificada hoje no CID como uma dependência, uma doença, como qualquer outras dependências. Provoca ansiedade, provoca depressão, provoca transtorno de autoimagem, e provoca comportamentos agressivos, obsessivos, obsessão pelo corpo, um conjunto de manias. Obsessão pelos likes. Sim. E esta obsessão pelos likes é que dá um grande impulso, funciona como um grande impulso para o desenvolvimento da ansiedade, que depois provoca, estamos perto da depressão, e depois, dentro deste campo, temos um conjunto de consequências bastante nocivas. Em 2017, segundo a Organização Mundial de Saúde, antes do Covid, Cabo Verde tinha 0,4% da população cabo-verdiana já sofria de ansiedade, de depressão, cerca de 25 mil. Depois de Covid, eu não tenho os dados ainda, mas um país tão pequeno, com 500 mil de pessoas, com tanta gente a sofrer de depressão, é gravíssimo. Temos cada vez mais jovens a ter depressão, a sofrer, a consumir álcool, a consumir outros tipos de drogas, a fazer automutilação, a isolar-se no quarto completamente e a fazer refeições na hora que os pais não estão na mesa, a fazer uma vida completamente isolada dentro de casa. E tudo isto tem consequências, mas nós temos que ir atrás, ver por que o meu filho está se comportando desta maneira. Quando os pais colocam-nos estas preocupações, há o porquê. Quando é que começou? Na nossa ficha temos quando é que começou este comportamento. São 2 anos atrás, um ano atrás, 3 anos atrás. E há uma pressão, muitas vezes, muito grande dos pais ou encarregados de educação para que os filhos tenham uma nota, uma média muito competitiva, muito aceite. E também, com esta perda de tempo e qualidade com os adolescentes, há muitas perguntas que os adolescentes têm para fazer, para ser respondida, em que não tem ninguém para responder. Os adultos estão ausentes da vida das crianças. Nós agora... Mesmo estando debaixo do mesmo teto. Sim, muitas vezes. A nova forma de alienação parental é isto. Tu tens os teus filhos, estás em casa, vais para casa, sais de casa, eles estão lá. Mas vocês não estão juntos, não são uma família. Eu diria família ilha, em que cada um está no Família seu ilha não cantinho. existe. Existe um grupo de pessoas a viver juntos. Cada um a fazer a sua vida. Não existe família. O conceito da família são pessoas que partilham o sentimento, nível de afetividade, nível de presença, nível de preocupação conjunta. Isto não existe. São teorias que estão a ser inventadas, mas família, o pai, tu tens uma criança, um filho adolescente, tens que cuidar. Por exemplo, temos muitas meninas que nunca ninguém falou com elas sobre menstruação, sobre a transformação do seu corpo. Rapazes que estão com dúvidas sobre a sua identidade sexual e nunca ninguém fala com eles sobre isso. Agora lançamos a terapia de grupo para cada sessão com 8 jovens, adolescentes de 14 a 16 anos, em que os psicólogos vão falar com os adolescentes sobre estes temas. Por quê? Porque estamos a ver que há um vazio muito grande na comunicação entre os pais e esta juventude. No entanto, são tempos modernos. São tempos modernos em que as crianças, nós vemos os jovens na rua. São jovens inteligentes, são jovens que têm acesso a muita informação, mas não têm acesso a informação de qualidade.
Todos os meses, nós fazemos cerca de 10 a 15 workshops. E uma das coisas que nós dizemos é, tudo aquilo que nós vamos falar está na internet. Vocês vão encontrar no Google, tudo. Agora, a questão é a qualidade da informação que vocês vão receber. Explicar às pessoas por que um determinado fenómeno ocorre. Por que o teu filho, que tem casa, tem carro, tem tudo, faz automutilação. Por quê? Quando é que começou? Como é que a automutilação, ao automutilar-se, o teu filho ou a tua filha quer se compensar-se de quê? Está a chamar a atenção. Pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Por que o teu filho, que tem acesso a tudo, usa drogas? Só que os pais estão a despertar muito tarde. E os filhos já estão avançados, porque os filhos depois apresentam um quadro de uma pessoa que já tem uma experiência vivida. E tem apenas 16 anos, 15 anos, 14 anos. A questão de pais demasiadamente permissivos, quais são os efeitos na vida dos filhos, sobretudo adolescentes? Ou mesmo crianças, porque começa-se lá atrás, não é? Quando vejo uma criança no mercado a deitar-se no chão porque o pai não lhe deu um chocolate ou não lhe deu aquilo que ele quer, que a criança quer, esta permissividade vem de casa, não do supermercado. Então, quando falamos do adolescente, é um adolescente que teve a sua própria infância abandonada pelos pais. Nós, eu costumo dizer, eu sou um estilo, eu acho que nós temos que falar das coisas de uma forma bastante prática, de uma forma pragmática e muito sincera. Esta ausência que nós estamos a falar dos adultos em casa, porque imagina, eu tenho um trabalho muito, mas isto não me chega, tenho que trabalhar em casa. Não me chega, tenho que fazer algumas extras. Sempre eu. E depois digo, não, estou fazendo isso para os meus filhos. Mas o que é que os meus filhos querem? Uma casa bonita, um carro novo na porta, cheio de zero afetividade? Ou os meus filhos preferem um pai presente, com aquilo que eu posso de facto dar e dar um tempo de qualidade aos filhos? Mas convenhamos, hoje em dia há muito materialismo também. Mas ninguém é obrigado. Eu te dou parabéns pelo programa, pelo tema. Ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a correr tanto atrás quando eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu tenho que optar. Ou dou tempo de qualidade aos meus filhos ou ando atrás de dinheiro. O adulto tem que ser consciente das decisões que ele toma. Só que, como estamos no modo piloto, nós navegamos no inconsciente. E quando eu navego no inconsciente, as minhas decisões não são pensadas. Quando a decisão não é pensada, a nível do sentimento vai refletir-se. Então, o sentimento que eu tenho pelo meu filho, a nível emocional, é bloqueada por uma suposta necessidade de satisfação de algo material para o bem dos meus filhos. Ou muitas vezes para dar satisfação à sociedade. Para dar satisfação à sociedade. Como nós estamos a falar da família, o sujeito que é pai ou mãe tem que começar a fazer uma reflexão honesta. Isto aqui não vamos moralizar ninguém, mas eu preciso trabalhar 12 horas e a minha esposa precisa trabalhar 12 horas. Ou um tem que estar mais presente na educação dos filhos, enquanto o outro fica fora de casa a trabalhar mais. Então, a necessidade da autorreflexão familiar, dos papéis que nós temos enquanto pai, enquanto mãe, na vida dos nossos filhos, é muito importante, porque as queixas que os adolescentes estão a apresentar, têm vindo a apresentar, têm todo o cabimento. Tem todo o cabimento. Uma coisa é
os adolescentes numa palestra dizem, tem casa, doutor, e depois fazer casa, e faz isso, e faz aquilo outro, e pensa, mas engana. Minga tochel. De nada vale a pena. Então temos várias histórias, vários relatos. É importante ouvir os adolescentes porque eles têm questões bastante cruciais que eles colocam. E os pais precisam ouvir, pelo menos, os adolescentes para saber quais são as suas preocupações de facto. Porque há uma coisa que nós dizemos no centro de atendimento, tens uma febre, tens qualquer sintoma físico, vais medicada e vais recuperar. Sintomas psicológicos e emocionais, nós não sabemos quando que começam e muitas vezes não temos um tempo para terminar. Então as cicatrizes psicológicas e as cicatrizes emocionais que nós temos e que nós deixamos marcados na vida dos nossos filhos, temos que ter muito cuidado porque podem ficar lá durante muito tempo. E o que nós temos são muitos adultos que são pais, mas que cresceram tardiamente, ou seja, no momento em que os filhos são adolescentes é que eles também estão a viver a sua juventude, porque lá atrás não tiveram esta oportunidade. Então, todo este foco psicológico, emocional na vida do adulto, as cicatrizes que nós vamos trazendo de geração em geração, também influencia diretamente de uma forma forte, determinante, nas nossas vidas e nas nossas educações. Portanto, os pais devem aproveitar o tempo de férias para, em certa medida, preencher algumas lacunas que os filhos possam ter na vida emocional. Temos um psicólogo americano, que é o James Hunt, ele fala do depósito bancário relacional. Eu não posso almejar um filho feliz no futuro se eu não estou lhe dando raízes neste momento para ele ser feliz mais à frente. Eu não posso esperar que o meu filho venha a ser feliz por causa de coisas materiais. Eu não estou a dizer para a gente não trabalhar, nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que dar, temos que fazer as nossas conquistas. O que eu estou a dizer, o James, num livro muito interessante, que ele diz, o monge e o executivo, ele diz que a conta bancária relacional é como o dinheiro que nós vamos ao banco e fazemos a poupança. Fazemos uma poupança de uma vida inteira, não é? Então, os pais têm que começar a pensar em fazer esta poupança a nível do relacionamento que querem com os filhos. Da afetividade. Afetividade, amor, carinho, né? Estas coisas são importantíssimas. Nós estamos a criar raízes, estamos a criar sementes para que no futuro os nossos filhos sejam felizes. Muita gente deseja sucesso das Neves, mas quando a gente que te diz felicidade, felicidade é algo que engloba tudo. Se o teu filho é feliz, ele não precisa ser doutor, não precisa ser engenheiro, não precisa ter formação superior, ele precisa ter, os nossos filhos precisam ser bons cidadãos e serem felizes. E ter equilíbrio emocional também. Este equilíbrio, o Augusto Cury fala de, ele diz assim, tens que ser ator principal no palco das tuas emoções. Então, se temos adultos que nem sabem controlar as suas emoções, não sabem controlar as variáveis que condicionam a vida que eles têm, como é que vão ser felizes? Falamos da questão de pais excessivamente permissivos, mas há também o outro lado, pais muito protetores, que não deixam espaço aos filhos para crescerem. Sim, os pais permissivos são aqueles que estão a boicotar a infância dos filhos, estão a negligenciar por completo a sua adolescência e depois vão ter filhos completamente sem nenhuma capacidade adulta no futuro. Estes são os pais permissivos. Os pais completamente protetores são os pais que vão ter filhos que
no futuro vão estar nas clínicas de psicologia, psiquiatria, saúde mental, porque vão ser crianças, adultos completamente frustrados, com muitas perguntas sem respostas, com muitas emoções recalcadas, com muitos sentimentos recalcados. Então nós temos que ter o estágio do desenvolvimento das crianças há muito tempo que é conhecido. Nós temos que saber qual é o estágio de desenvolvimento em que o meu filho se encontra e tentar saber qual é a resposta que nesta fase que o meu filho se encontra, ele precisa, para poder saber que tipo de espaço que eu posso dar e que tipo de limite, que tipo de relacionamento eu posso ter com os meus filhos. Ter filhos cada vez mais é complicado, educar cada vez mais é complicado. E nós... Onde está o meio termo? O meio termo tem que estar... Eu vejo os meus filhos como indivíduos. São indivíduos que precisam... Eu não sou amigo dos meus filhos, eu aviso isso sempre. Eu sou a pessoa que está aqui para garantir que vão ter uma boa vida, em termos... vão ser saudáveis. Nós vamos aos médicos, os médicos vão dizer o que devem comer, né? E lá em casa nós fazemos isso. Nós comemos aquilo que deve ser comido, não aquilo que nós desejamos comer. Não temos Coca-Colas todos os dias, não temos Coca-Cola todos os fins de semana, não temos sobremesas, por exemplo, na minha casa. Há um conjunto de coisas que não sou eu que decidi, foram os médicos. Então, há regras que temos que cumprir. Eu não tomo banho quente em minha casa todos os dias, não tomo, porque eu não tenho dinheiro para pagar luz. Não tomo. Tomamos banho em água fria. É bom, dizem que é bom. Durante o verão é bom. Dizem que é bom. E eu tenho estes limites. Eu explico aos meus filhos porque é que nós fazemos isto. Este é outro ponto. Há pais que dizem não, mas não explicam os motivos do não. Isto é mau. Isto é mau. Há uma coisa que é dizer não e há outra coisa que é limite. São duas coisas diferentes. Limites é quando eu digo não porque eu tenho o poder, como pai, de dizer não, eu imponho. Limites é dizer, olha, nós vamos ao supermercado, tu tens direito a um chocolate. Vamos ao shopping, mas não vamos comer lá. Vamos só passear e vamos almoçar em casa porque não temos dinheiro para comer lá no shopping. São limites, já é negociado antes da gente sair. Então, os limites são negociados. Nós devemos explicar aos nossos filhos quem nós somos enquanto família. Porque a questão não é porque eu não quero dar um Nike ao meu filho. Não quero dar um Adidas ao outro. Não. A questão é aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Sempre nós, enquanto família, permite que a gente faça isso? Se sim, vamos fazer todos. Se não, não vamos fazer. Temos que criar regras claras lá em casa. Temos que... Há muita... Hoje em dia há muita... Viver no iCloud, né? Há muita vivência, assim, os pais têm uma relação muito virtual com os filhos. E, como assim? Quando o meu filho não conhece a realidade da família, vive sempre na expectativa. O meu pai vai fazer isso, o meu pai. Ele prometeu isso, não cumpriu. Eu fiquei com raiva, não sei o quê. E muitas vezes os pais estão a viver num sufoco financeiro terrível. Não tem possibilidades. E os pais, criando muita expectativa aos filhos, ficam muitas vezes envergonhados porque não podem cumprir com determinadas coisas e que não têm que ser cumpridas. Não têm que ser cumpridas. Então, o estabelecimento do limite é importante, mas a comunicação, o diálogo dentro de casa é fundamental. Os adolescentes falam muito desta necessidade de conversar com os pais e muitos não têm esta oportunidade. Pais que sempre dizem não aos filhos, mesmo podendo fazer algo. Pais que estão sempre indisponíveis. Qual é o efeito
o tal depósito bancário relacional que o Hunt fala, que o psicólogo fala, que eu tenho que saber para que e que tipo de relacionamento que eu quero ter com o meu filho. Os filhos precisam dos pais para além da idade da infância, para além da idade da dependência, digamos, financeira. Há uma projeção de relacionamento no futuro em que o quadro vai se inverter. Depois são os pais que vão precisar dos filhos. Então, o depósito bancário que eu faço no relacionamento com os meus filhos tem esta preocupação, que é manter uma relação de amizade, manter uma relação de confiança, manter uma relação de proteção. Por saúde, amor, carinho, educação. Isto eu tenho que garantir, eu devo garantir aos meus filhos isto. Mas depois eu tenho que lhe dar capacidade para se movimentar no mundo dele. E estas capacidades estão muito naquilo que ele tira dos pais. Porque um bom relacionamento com o filho faz com que ele seja uma pessoa, ou os filhos tenham autoconfiança, tenham automotivação, consigam ser competitivos, consigam estar a vivenciar a sua realidade, por exemplo, a questão do bullying na escola, interpretar esta realidade na escola. E a questão da identidade social é uma coisa que nos preocupa muito, a identidade social dos adolescentes cabo-verdianos está muito confuso. Hoje, muitos jovens, por exemplo, nós falamos quando falamos de homossexualidade, que é um tema de atualidade. Qual é a identidade sexual do adolescente que tu tens lá em casa? Já falaste com isso sobre o teu filho? A maioria dos cabo-verdianos não. Como é que eu começo a falar com os meus filhos sobre o tema sexual, sexo? Qual é a identidade? Porque as informações eles têm. Eles conseguem, lá está a internet sem filtro. Têm acesso a dados. Eles têm acesso a dados. Agora, o facto de eu não falar com eles sobre a identidade sexual e social deles faz com que eles não tenham acesso à informação? Não. Então, por que muitos pais ficam magoados quando descobrem determinadas coisas sobre os seus filhos? A culpa é dos filhos ou dos pais? Portanto, dizia há instantes, abordávamos a questão dos perigos que espreitam durante as férias. Um dos perigos, já dissemos, que é o uso excessivo e não vigiado da internet. E daí pode advir também outro perigo, a violência sexual durante as férias, através da internet e não só, pode ser dentro de casa também. Como precaver esta questão? Temos uma colega que está fazendo um trabalho de investigação bastante interessante sobre o abuso sexual virtual. Em que no ano em que eu fiz a investigação e publiquei o livro sobre abuso sexual em Cabo Verde, nós já tínhamos dado bastante sólido sobre a prostituição infantil, principalmente durante o verão, nas ilhas de Sal, Boa Vista e São Vicente. Isto depois veio-se a confirmar, sim, é verdade. Agora, hoje nós temos um outro level de abuso sexual, que é através da internet e das redes sociais. Por isso que há aquilo que o transtorno da autoimagem. Fala-se muito hoje disto, que é a forma como eu vejo o meu corpo e a forma como eu valorizo ou deixo de valorizar, de acordo com a realidade virtual em que os nossos filhos estão a viver. Portanto, os pais devem estar sempre atentos, saber com quem os filhos interagem na internet, porque há perfis falsos que exigem depois que os adolescentes ou as adolescentes enviem fotos. Sim, os pais, lá está a questão dos limites, mas quando o meu filho, que é adolescente, tem acesso às redes e tem amigos e fala com esses amigos, posso tomar o telemóvel dele e vigiar, fazer uma verificação. Posso instalar o aplicativo no telemóvel dele, que ele tendo acesso a determinadas páginas, logo eu recebo o alerta no meu telemóvel que ele está navegando naquela página, ou podemos sentar e conversar sobre as páginas que ele deve ter acesso ou não.
Então há várias... Conversar é melhor, no seu entender? Sim, eu acho que depende, depende. Há pais que podem optar por conversar, mas ter o aplicativo também no seu telemóvel. Isto depende, mas conversar com os filhos, informá-los e capacitá-los para lidarem com esta realidade virtual, que só vai aumentar, nós não temos como parar isso. Eu penso que é o caminho, e é isto que nós fazemos nas terapias que eles vão fazer lá no CAP, que é mostrar às pessoas, em termos cognitivos, como é que as informações são processadas e como é que podem tirar conclusão A, B ou C. Mas há também casos de abuso sexual fora da internet, mesmo em casa, que, segundo dados, pode aumentar durante as férias devido à disponibilidade de tempo. Aumenta sempre. Aumenta sempre em toda a parte do mundo. Cabo Verde não é exceção. Falamos da primeira questão, que é as crianças estão de férias, mas os pais não. Então, há uma disponibilidade de tempo e muito grande da parte das crianças andarem à toa. E isto faz com que sejam presas fáceis. Então, o abuso sexual durante o verão aumenta. Mesmo não andando à toa, às vezes o perigo espreita dentro de casa. O perigo espreita-se dentro de casa, mas no verão temos aumento de, por exemplo, nas ilhas turísticas, temos aumentos, os hotéis estão cheios. E há turismo sexual, como todos sabemos. Há o turismo sexual bastante bem implementado em Cabo Verde. Então, o abuso sexual, nós já caracterizamos isso, está publicado. Irmãos que violam irmãos, tios que violam sobrinhos, pais que violam filhos dentro de casa. Em Cabo Verde nós temos todo tipo de abuso sexual. E o que é que os pais devem fazer? De que forma devem abordar estes assuntos com os filhos, crianças, adolescentes? Eu já participei em campanhas toque sim, toque não, em que as crianças aceitam determinados toques e, recebendo algum tipo de carinho, que são toques, podem denunciar os tios, os avós, os vizinhos, quem quer que seja. É capacitar as nossas crianças de forma que estejam alertas sobre o perigo que podem sofrer e denunciar sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor. Mas abordar estes assuntos com as crianças e adolescentes, chamando as coisas pelos nomes, não escamoteando. Sim, há uma história interessante em que a criança chega na escola e diz à professora, a professora vê a criança, não, o que é que se passa e tal? A criança diz, não, estou muito indisposta porque o meu tio já há muito tempo que brinca com a minha... com o meu biscoito. Com o meu biscoito, exatamente, Sim, com o meu biscoito e tal. Vai a história, vai, entretanto vai-se descobrir que o biscoito era a vagina da criança. Temos que dizer às crianças que têm vagina, temos que dizer às crianças que têm peito, temos que dizer, as crianças têm que saber o nome das coisas para sem poderem escamotear. denunciar. Sim, isto é corpo, toda a gente sabe que isto é corpo e temos os nomes. Então é importante que os pais, a educação sexual começa muito cedo em casa e deve ser adaptado à idade de cada criança. A questão das festinhas de pijama, que estão muito na moda, crianças que vão pernoitar em casa de amigos, quando não se conhece bem a pessoa, estas festinhas são recomendáveis? Olha, eu vou te dizer uma experiência minha. Eu, quando escrevi e publiquei o meu livro sobre abuso sexual em Cabo Verde, eu fiquei muitos anos com, não é trauma, mas com muitas preocupações bastante sérias. Estas preocupações qualquer pai deve ter, porque começamos, eu entrevistei mais de 300 famílias em todos os municípios de Cabo Verde e o que nós percebemos é que não há ninguém mais seguro para ficar com os teus filhos do que os pais. E, infelizmente, alguns pais são os próprios predadores. Então, esta realidade de pijamas, de os teus filhos estarem a dormir na casa dos outros, etc.,
A minha opinião é conhecida em Cabo Verde, eu acho que não. Eu acho que os teus filhos devem dormir na tua casa e se estiverem a dormir fora da tua casa, devem dormir com uma pessoa que de facto tenhas absoluta confiança. Mas a questão é até onde vai a absoluta confiança. Para isso, chegamos ao ponto que abordamos há instantes, da questão do diálogo. Dizer às crianças o que é permitido fazer, a questão dos toques, onde Sim. deve permitir que alguém lhe toque. Sim, isto é fundamental. As crianças hoje conseguem nos dizer isso. E nós fizemos experiências em várias escolas, aqui 3, 4 escolas, na altura foi acho que com a Associação Acridis e aqui da cidade da Praia, e tivemos muito êxito, descobrimos coisas durante esta campanha. Então descobrimos casos e nós neste momento estamos a trabalhar para desenvolver um aplicativo que vai facilitar e muito a questão da denúncia sobre o abuso sexual. Vai ser apresentado no nosso segundo congresso agora em novembro. Por quê? Porque o caso do abuso sexual é muito preocupante em Cabo Verde. Não se fala, mas é muito preocupante e é transversal. Não é só de famílias menos favorecidas ou desfavorecidas, não. É transversal à nossa sociedade. E as crianças merecem todo tipo de proteção e é o afeto, é o carinho que nós temos que lhes proporcionar para ganhar confiança e com confiança nós conseguimos ter tudo aquilo que queremos das nossas crianças. Então, para concluir, quais são as principais preocupações que os pais devem ter para com os filhos durante as férias e como evitar determinados perigos? Olha, os pais devem mostrar aos filhos que existe uma confiança, que eles estão lá para garantir a proteção deles, que são pessoas em que os filhos devem confiar, devem socorrer de facto. E esta preocupação pode ser muito menos quando a relação entre o pai e o filho for cada vez melhor. Infelizmente sabemos que isso não é verdade, não ocorre, mas é isto. As preocupações os pais têm que dedicar o tempo que lhes sobra, saindo do trabalho, têm que dedicar o tempo aos filhos. Se for para dormir menos, durma menos. Se tiver preguiça de ir ao parque, vai ao parque com o teu filho. Quando estiver a ir ao parque, não leve telemóvel, não leve tablet, não leve nada, não leve jornal para ler, nem livro, nada. Vai para dar este tempo ao teu filho. É um tempo para criar memórias. Sim, tempo para criar memórias. Crie laços afetivos com o teu filho. Invista neste relacionamento, nesta conta bancária relacional que o James tanto diz. Vê que este teu filho agora, crescendo, vocês daqui a pouco estão falando tu. Então, é importante que o pai não espere do filho aquilo que ele não deu na infância. E eu quero deixar aqui claro esta negligência que tu tanto falaste da permissividade ou da superproteção. Eu quero salientar isto. Nós não podemos ser pais que negligenciam a infância da criança, abandonamos a sua adolescência, mesmo estando dentro de casa, e depois nós queremos um jovem 5 estrelas. Queremos um filho top. Top, não no conceito do filho, mas no conceito do pai ou da mãe. Então, temos que ser apenas seres humanos, um ser humano a relacionar-se com outro ser humano, enquanto pai e filho. Muito obrigada, só nos resta agradecer. Infelizmente o tempo passa depressa. É verdade. É um tema muito interessante, a questão do relacionamento pais-filhos, e agradecemos por esta consulta coletiva. Não, nós aqui agradecemos muito e parabéns pelo tema. Nós tentamos não entrar em questões muito técnicas para que toda a gente possa entender a linguagem, mas fazemos o convite sim para que as pessoas se informem melhor, capacitem melhor para serem cada vez mais e melhores pais. Que assim seja.
Muito obrigada pela disponibilidade. Agradecemos também ao estimado telespectador pela fidelidade ao programa Ponto por Ponto. Votos de noite bem tranquila.